Olá, olá a todos. Vamos esperar as pessoas entrarem para começarmos a nossa conversa de domingo deste dia 29 de maio de 1922. Vamos esperar alguns minutos para as pessoas entrarem. Vamos lá, vamos colocar o nosso poeta. Aí está! Seja bem-vindo, elegância! Tudo bom, pai? Você tá bonito, rapaz. Estamos aí, tem que passar perfume, né? Para estar aqui tem que estar. É verdade, é verdade. Não pode aparecer de qualquer jeito para o público. Tomar um banho, ficar cheirosinho, né? Exatamente, senão o Padre Gilson puxa a orelha. Deixa eu ajeitar aqui a minha câmera, que ela Deixa eu está um pouquinho. arrumar a minha aqui que tá As pessoas aí. estão entrando, que sejam todas bem-vindas. Dona Maria de Lourdes, boa noite. Eu vou pedir desculpas em antecedência a todos que comentarem aqui no chat, que eu acho esse chat do Instagram muito pouco amigável. Assim, nem sempre eu consigo ver os comentários. Assim, espero que João é mais desenvolto com o Instagram. ele me ajuda nesse. Deixa com nós. Hoje nós vamos falar sobre uma das figuras mais fascinantes da história do Brasil e olha que do Ocidente, viu? Tami Albuquerque, boa noite, seja bem-vinda. Uma das figuras mais fascinantes. Daqui a pouco a gente fala sobre ela, quem será? Nosso amigo É. João vai falar tudo hoje, não é isso, João? Hoje, literalmente, ao pé da letra, eu só sirvo café. Eu só vou ficar aqui tomando golinhos de água e tal, fazendo perguntas Nossa, capciosas. suas intervenções são sempre oportunas. Eu E tava dando uma olhada no nosso tema hoje, da figura. É uma vida fascinante e tem um monte de livro, mas assim, eu não me lembro de nenhum filme, né? Que pena, né? Você chegou a ver Mas alguma? não tem. E porque o segundo reinado, eu acho que podemos adiantar assim, quem é o nosso personagem de hoje. Hoje é o tema da nossa conversa do domingo de hoje é a Princesa Isabel, Redentora do Brasil. Ela é tranquilamente eu convido os nossos espectadores a conhecer uma das figuras mais fascinantes de todo o Ocidente. Assim, não só do Brasil, mas de todo o Ocidente. Vocês vão perceber que a regência dela não dá 3 anos em tempo total, mas foram 3 anos que, assim, antes e depois de algumas medidas que ela tomou. Então, assim, ela tem, nas regências da Princesa Isabel, acontecem eventos que são basilares de qualquer estudante de história do Brasil, eles são inescapáveis. O segundo reinado, qualquer historiador sério, se não estudar o segundo reinado desapaixonadamente, de preferência, não é um historiador sério. Assim, né? Então, eu convido o nosso espectador a conhecer só um pouquinho, porque em 1 hora não dá nem para alcançar nem 1% da profundidade do personagem. Assim, né? E ela não só a biografia dela, como o antes e o depois da biografia dela é tão fascinante quanto a biografia. Assim, é realmente aquelas coisas que me dá a impressão que o Brasil desperdiça a sua própria história da cena, de tão fascinante que é o personagem. A Isabel, boa noite, Isabel, bem-vinda. Boa noite a todos que estão entrando aí. Eu passa muito rapidinho aqui, assim eu não consigo ver. Mas, enfim, sintam-se todos bem-vindos.
Boa noite, Isabel. Eu estava vendo, por exemplo, alguns livros, aí assim, tem um logo que aparece, né? Você põe no Google, aparece, que é a Princesa Isabel do Brasil, mas o subtítulo já não me cheirou bem, que é de Roderick Berman, mas é Ah, sim. Princesa Isabel do Brasil, Gênero e Poder no século XIX. Eu falei, não é legal. Aí o É, segundo, eu, né? eu li esse Diga. livro para E aí? live, eu li. Não, E não é aí? de todo ruim, mas assim, todos os estudos e biografias, eu acho que assim, 90% dos estudos está contaminado com o nosso tempo. É, assim, aborda questões de gênero, aborda questões de cálculo político muito mesquinho e superficial, entendeu? Mas aí é aquela coisa lá, a, a questão de gênero não é de todo perniciosa no caso da Princesa Isabel. Sim. Mas nós vamos fazer o seguinte: nós vamos, daqui a pouco às 6 nós rezamos o Ângelo, e toda essa biografia vai se descortinar para o nosso espectador. A intenção dessa live, do tema, não, obviamente, não é esgotar o tema, nem de longe nós vamos esgotar o tema, mas é muito importante, principalmente para o católico brasileiro. Essa é uma figura que todo católico brasileiro tem que conhecer. Isso não é uma questão de, eu não gosto de história. Não, tem que conhecer, porque a Princesa Isabel, o período dela, tem um enorme mérito, é mostrar que é totalmente possível conciliar o catolicismo com o exercício de poder. Assim, então, assim, eu espero que a gente logre êxito nessa live e que instigue os nossos espectadores a procurar conhecer, né, essa personagem da história, porque é muito, muito interessante, muito fascinante. A época é muito fascinante. E nós vamos ver que vários costumes que vemos hoje no Brasil já estavam todos lá, assim, né? Mesquinheza política, né? Aquele ditado farinha pouca, meu pirão primeiro, todo mundo, estava tudo lá, assim, parece que nasceu com o Brasil, né? Nasceu com o Brasil, assim. Mas o segundo reinado é impressionante que eles conseguem conciliar todos esses, tanto os baixos desejos e os altos desejos, eles conseguem conciliar. E o grande mistério é por que um governo extremamente popular, foi deposto tão facilmente, tão rapidamente, e por que eles não lutaram. Isso aí vai ser um mistério para o resto da nossa história. Assim, né? Não teremos algumas pistas, mas nunca saberemos realmente assim, o que aconteceu, porque é um governo. Os diplomatas da época, os estrangeiros, todos estranharam, mas o que é que está acontecendo nesse país? Que um governo extremamente popular caiu tão rapidamente e por uma vocês vão ver a bobagem que foi a proclamação da República. Uma patuscada assim que, nossa, dá até raiva de falar. Mas, enfim. Vamos ao Já tá. Ângelo? Vamos lá. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne. E habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo.
Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos, por sua paixão e cruz, à glória da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, Amém. do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos lá. Até a trilha sonora do seu vizinho aí, não é? É Defronte é o prédio Defronte, da rua Defronte, entendeu? Uma vez Nossa, então é alto mesmo, hein? Muito alto. Um amigo uma vez veio visitar a gente aqui, tá? Ele estava se convertendo ao catolicismo, e aí, quando deu 6 horas, começou o Ângelus. Ele tomou um susto, ele disse, meu Deus, esse pessoal é católico raiz mesmo, já programa. Eu falei, não, é a vizinha aí que não. A vizinha que põe o som. Não, pelo menos é o Ângelus, né? Pelo menos não é o anjo. Graças a Deus. Pelo menos é o Ângelus. Vamos lá então para a nossa personagem de hoje? Vamos lá. Pois é, hoje nós vamos convidar o nosso espectador a conhecer a Princesa Isabel, a Redentora do Brasil. Ela é um personagem fascinante da nossa história, nasceu numa família igualmente fascinante, e num Brasil que já era o Brasil que a gente conhece mais ou menos, assim, cheio de bagunças, cheio de jogos de interesse, quase todos superficiais, mas com uma população, um corpo social que se formava, que dificilmente um antropólogo ou sociólogo vai conseguir alcançar a profundidade do corpo social que se formava no Brasil dos 1800, principalmente da época pré-abolição da escravatura. Já era uma sociedade com iniciativa própria, e que encontrou no segundo reinado um governante que percebeu isso da sociedade e que estava com um projeto de país prontinho para ser executado, mas que por vários eventos, né, negativos acabaram por ser indo abortados ou então desfigurados, tal. Mas a nossa personagem hoje é a Princesa Isabel, ou mais precisamente a dona Isabel Cristina Leopoldina Augusta Micaela Gabriela Rafaela Gonzaga. De Bourbon e Bragança. Aí foi depois do casamento, né, com o Conde. Isso, depois do casamento. Ela nasceu a 21 de julho de 1846, no Rio de Janeiro. Não foi um parto fácil, foi um parto difícil, foram mais de 50 horas de trabalho de parto, mas deu tudo certo. O Dom Pedro II, ele teve várias infelicidades na sua vida familiar. Ele casou muito cedo, aliás, tudo nele foi muito precoce. Ele foi rei muito cedo, né? E com plena consciência do que o reinado, da responsabilidade do reinado, tal. Ele foi bem ensinado pelo José Bonifácio, né, das suas responsabilidades como rei e tal. Então ele assumiu com plena consciência, mesmo precoce, e casou também muito cedo. E obviamente os casamentos da nobreza não eram como hoje em dia você escolhe e tal. Tinha todo os pais, né, os ascendentes tinham uma preocupação em manter nobreza, manter linhagem de nobreza, linhagem de realeza, e com Dom Pedro II não foi diferente, e ele se casou com a dona Teresa Cristina das Duas Sicílias por procuração. O Dom Pedro achou a dona Teresa meio feinha, meio acanhada de beleza, inclusive não soube disfarçar na hora, infelizmente, mas deu tudo certo no final, se casaram, e foi uma família amorosa, né? O Dom Pedro era muito, muito zeloso da família. Assim, em que pese, várias críticas a gente vê eu vendo nos livros e na academia, aqui e ali tem algumas coisas assim, ele não era um pai
suficientemente amoroso e suficientemente presente. Não sei o que isso quer dizer, o que um rei faria para ser... Né? Acho que as tarefas de rei, acho que se impõem, né, de alguma forma. Então, assim, não é uma família de classe média que o pai chega do trabalho e vai descansar, ver, não é outra coisa, assim, né? Então, talvez a academia esteja equivocada nesse ponto. Mas ele teve filho muito cedo também, aos 21 anos já veio o primeiro filho, e aí começam os infortúnios familiares, tá? Porque o primeiro filho, ele nasce ali, acho que em 1845, é o Afonso Pedro, Afonso de Bragança. Ele morreria 2 anos depois, assim. E aí, em 46, nasce a princesa Isabel. Ela também não tem uma primeira infância fácil. Ela também é acudida por várias doenças, assim, né? E doenças sérias, assim, né? Em várias ocasiões, a família pensou que ela não sobreviveria. E aí, em 47, morre o Afonso Pedro, e aí logo depois da morte do Afonso Pedro, um mês depois, nasce a princesa Leopoldina. Né? Ela nasce ali em 47, em julho de 47. A princesa Leopoldina morreria muito cedo também, morreria aos 21 anos de idade, mas deixaria 4 herdeiros. Né? E aí, em 48, nasce o quarto filho, o Pedro Afonso, que também, infelizmente, 2 anos depois viria a morrer. Então, assim, quando as mortes muito prematuras dos filhos homens é um baque um pouco complicado para o Dom Pedro II, porque ele, por exemplo, ele lamenta a vida inteira não ter tido a presença do pai, né, ali na juventude e tal. Então, assim, a vida familiar para ele era uma coisa muito cara, assim, né? Era uma coisa muito cara. Então, quando nasce o primeiro homem, ele já se prepara toda a corte para ensinar, para quando ele chegasse na idade de aprendizado, de educação e aprendizado, para ele ser preparado para ser o sucessor do imperador, né? E aí, 2 anos depois, ele morre, né? Então, já é um baque muito forte. E quando a princesa Isabel nasce, ele meio que está resignado com o fato de que ela seria a sucessora do trono, né? Mas aí nasce o Pedro Afonso, em 48, então volta aquele desejo do filho homem, né? Sucedê-lo, né? E mais uma vez ele tem o baque da morte prematura com 2 anos do filho homem. E aí a segunda morte realmente vai no psicológico dele, assim, pelo resto da vida. Só que aí ele toma a resolução. Não, então a princesa Isabel vai ser minha sucessora, né? Então ele prepara toda a família, toda a corte, já para educá-la, né? Educá-la para a nobreza, né? E o espectador, a educação, saiba que a educação de uma nobre para a realeza não é essa coisa de ir para a escola pública, fica lá 4 horas e volta para casa. Não é nada disso. Ela começou Era pesado. Ela começou a estudar aos 7, 8 anos. E a preceptora dela foi uma baiana de Santo Amaro, a Condessa de Barral. Então, assim, quando tem uma família mais importante de Santo Amaro do que os Veloso, viu, minha gente? É a família Barral. Porque ela praticamente foi o elo da educação familiar com a educação social. Ela conseguiu, sendo a preceptora da princesa Isabel, ela conseguiu ser uma espécie de catalisador de todas as fontes de educação para fazer da princesa Isabel o que ela foi.
Assim, então, é a figura central da educação. É tão central que ela ganhou uma biografia recentemente da Raquel Echeverría. Tem uma biografia da Condessa de Barral. Assim, e ela não era nobre. A Condessa de Barral, ela não era nobre. Ela era uma nobreza empobrecida, digamos assim. E ela estava, na época, o marido dela estava com planos de mudar para a França. E ele ia ser tipo pequeno burguês na França. Assim, era um plano bem modesto e tudo. Então, quando chegou a carta do Dom Pedro convidando a Condessa para ser preceptora das filhas, né? Ela tomou um susto, obviamente, né? Tomou um susto, que não é toda hora que um imperador manda uma carta para você, né? E outro ponto que nós vamos ver daqui a pouco era aquela questão assim dela passar por cima de um desejo do marido. Isso era uma questão séria na época, assim, porque nos anos 1700, 1800, né, a mulher aí vale essa digressão. Nos anos 1700 e 1800, o 1800 principalmente, foi o auge do fenômeno da mulher eminentemente dona de casa e dona do lar, e do marido com a vida pública e social. Foi o auge, foi o auge do fenômeno. Entendeu? Esse fenômeno teve a germinação na Idade Média, na Renascença, e aí veio a Idade Moderna tal, e foi se aprofundando. Então, assim, aí entra aquilo, como eu te falei mais cedo, a questão de gênero, ela não é necessariamente perniciosa na análise do período, porque realmente era uma questão, assim, e isso foi uma perda da mulher, assim, porque na Idade Média, mais uma digressão dentro da digressão, é catalogado, é documentado que a mulher tinha uma vida social ativa. Ela ia para as universidades, ela era dona de comércio, ela era regente, era senhora, havia várias senhoras feudais, haviam regentes espalhados por toda a Europa, né? Então, assim, a Renascença, ela pegou um costume clássico da Roma Antiga, onde a mulher tinha um papel eminentemente doméstico. Então a Renascença germinou mais uma vez essa semente, né? E isso foi se aprofundando, até chegar nos 1800, que foi o auge desse fenômeno. E foi uma coisa brava, não era assim... a mulher era na sociedade, quando ela tinha alguma demanda social ou pública, ela era desdenhada publicamente, até dentro de casa. Então foi uma coisa séria. Então, assim, viu, mulheres, a Idade Média, vocês eram emancipadas, e na Idade Moderna, que é toda científica, iluminista e não sei mais o que, foi na Idade Moderna, com todo o iluminismo, que vocês foram rebaixadas, viu? Então, não culpem a Idade Média. Assim, e isso era um fenômeno de elite. Porque a vida do pobre é muito simples. Todo mundo tem que trabalhar para conseguir. A vida do pobre é muito simples. A vida de elite, ainda mais no humanismo, quando começaram a aparecer os ismos, né? Começaram a aparecer questões de racismo, começou a aparecer questões de feminismo, começou a aparecer o cientificismo. E aí a elite começou a complicar a vida das pessoas, né? Assim, eu diria que nasceu o fenômeno da elite se desconectando do homem comum. Assim, no livro do Jacob Burckhardt, né? A Cultura do Renascimento na Idade Média, ele descreve o fenômeno da virago, né? A mulher que comandava mesmo a casa toda, e até o marido baixava a cabeça. O Raimundo Alves aqui está dizendo: creio que não se deva usar o termo gênero mais sexo. Raimundo, a gente está colocando aqui apenas gênero porque eu citei um livro, esse que Persson está também comentou antes, que é Princesa Isabel do Brasil, Gênero e Poder no século XIX.
E eu fiquei logo, eu fiquei logo com o pé atrás, com a pulga atrás da orelha, Incomodado, né? com a palavra gênero. Aí Pearson está explicando isso. Não é assim, para o período da Princesa Isabel não é de todo pernicioso, porque assim, embora eu reconheça que quase todas as análises do nosso tempo estejam contaminadas com os problemas de análise que nós conhecemos, né? Mas no caso da Princesa Isabel, até fechando esse parênteses, não é tão pernicioso porque é uma questão. Então, assim, quando a Condessa de Barral resolve aceitar, ela demora assim uns 6, 7 meses para responder. O Dom Pedro até achava que ela nem queria mais, assim, tudo. Mas ela resolve aceitar, impõe ali umas condições, tal, né? Porque eles estavam empobrecidos, né? E, obviamente, ela vai trabalhar na corte, não vai querer continuar pobre, né? Assim, e até porque as demandas da corte não são baratas, né? Uma demanda da corte não é uma coisa barata. E então ela consegue, acerta salário, acerta tudo, ela teria carta branca nas. O Dom Pedro também não foi uma coisa da cabeça do Dom Pedro sozinha. Ele mandou carta para a mãe, para a madrasta. Ele teve todo ele procurou, assim, entre a nobreza ali do Rio de Janeiro, quem poderia ser. Então, várias pessoas recomendaram, né, a Condessa de Barral. E ela acabou topando. Isso foi em 1855. A princesa estava com 8, 9 anos. E aí, quando ela fez 8 anos, por aí, acho que em 1855 para 56, aí ela assume de fato, né? Ela se torna preceptora das princesas. Mas para você ter uma ideia da inteligência da princesa Isabel, ela já escrevia, já sabia, ela já dominava o português e ela já escrevia cartas, cara. Ela começou a escrever cartas com 8 anos, fazia cartinhas para o pai e para a mãe. E a Chaguinha está perguntando como podemos especular de como teria sido. Ah, Chaguinha, eu tenho isso aqui preparado para a live. Fica aí que eu vou contar assim, o que poderia ter sido o terceiro reinado. Mas, enfim, ela com 8 anos, cara, fazia cartinha para o pai, para a irmã, para a mãe, para a avó lá em Portugal. E essas cartas, todas as cartas da Princesa Isabel foram guardadas. Estão lá no Museu Imperial, são mais de 3.000 correspondências. 3.000. Falar só rapidinho uma notinha do rodapé sobre o Museu Imperial em Petrópolis. Estive lá com a Alessandra, e você falou assim a questão das demandas da corte, realmente a questão vestida, eram coisas caras e tal, joias, mas a vida cotidiana da família real era muito, muito espartana. Espartano. Não Sim. tinha nada de desregramento, era tudo muito Sim. espartano, né? O próprio Dom Pedro assim, e a Princesa Isabel também, a vida inteira foi assim, Isso, né? isso. A família, principalmente no segundo reinado, foi muito simples. Eles tinham consciência da nobreza, mas tinham consciência também que não era necessário uma opulência, né? E isso contrastava, inclusive, com os reinados europeus da época, principalmente o da França. O da França, por exemplo, na época era uma opulência que era uma coisa assim, né? O austro-húngaro também, né, Peço, nesse mesmo momento, né? Era uma opulência. E eles contrastavam com. Então, assim, tem uma nota sobre a índole de Dom Pedro, que ele se incomodava muito com a índole do pai. Né? Que o pai, enfim, só para ilustração, morreu com 34 anos, com 37 filhos. Só por aí o nosso espectador tem uma ideia da índole do pai. E tem uma coisa também, a título de ilustração, a corte portuguesa, tradicionalmente, ela não tinha esmero. O normal das regências portuguesas eram ter regentes cuja educação não era tão esmerada quanto a do Dom Pedro II e a da Princesa Isabel.
São raros os regentes portugueses com cultura universal e tudo, assim. E isso incomodava muito Dom Pedro II. O Dom Pedro II tinha uma índole, acho que ele tinha ascendência nos Habsburgo também. Então, assim, os Habsburgo era exatamente, era 180 graus. Eles cultuavam a cultura, cultuavam a arte, a ciência, o conhecimento, e coisa que as regências portuguesas já não eram muito assim, né? Ainda mais nos 1700, 1800. E isso incomodava muito Dom Pedro II, além do temperamento do pai, né? Que o temperamento do pai era irascível, né? Ele tinha aqueles rompantes, né? E isso incomodava muito. Então isso influenciou muito Dom Pedro na educação das filhas. Assim, né? Por isso que ele logo cedo ele ensinava as filhas latim, português, e apesar de ter a preceptora, sempre que estava em casa, ele tomava as lições das filhas. Assim. E para o nosso espectador ter uma ideia, a educação das filhas levava de 9 a 15 horas diárias de segunda a sábado. Fora as tarefas de casa, fora os deveres de casa. Digo as disciplinas persas, só o pessoal que se cansar. Em línguas tinha português, francês, inglês e alemão, que eram as principais línguas europeias, das principais nações europeias da época. O espanhol não entrava. Aí depois as línguas mortas, o latim e grego. Aí vinham arte, teatro, dança, pintura, poesia. Né? Eles aprenderam. Aí vem as ciências naturais, né? Química, biologia, botânica. Viviam perguntando, não dormiam, não? Rapaz, eu acho que... assim, eram 9... Entre os professores, algumas figuras muito conhecidas nossas. O Vitor Meireles, o pintor de vários quadros da época, foi professor de desenho das meninas. O Joaquim Manuel de Macedo, o escritor, foi professor de latim e literatura. Aliás, foi professor de história delas. O Marquês de Sapucaí, gente, o Marquês de Sapucaí não é nome de avenida não, viu, gente? O Marquês de Sapucaí, chamado Cândido José de Araújo Viana, foi professor de latim e literatura, entendeu? Eles importavam cientistas da Europa assim, para trabalharem na corte e ensinar as meninas. E elas tiveram uma grande sorte na Condessa de Barral, como eu disse mais cedo. Porque a Condessa, ela tinha um pensamento muito rápido. Então, por exemplo, quando chegava uma personalidade de fora visitando o Brasil, visitando o imperador, ela fazia questão de fazer a personalidade ir até Petrópolis, por exemplo, passar uns dias com as filhas, com as meninas, com as princesas. Então, assim, elas tiveram acesso a cientistas, artistas do mundo inteiro. Assim, elas viram em loco, por exemplo, Darwin lançando até a teoria dele da evolução das elas tiveram acesso em primeira mão ao telefone, à fotografia, né? Elas tiveram acesso... Por falar em fotografia, a vida dela, da princesa, é bem documentada, né? Muita fotografia. É bem documentada. Mas o Brasil se não me engano, é o segundo ou terceiro país do mundo a ter chegado à fotografia. E o Dom Pedro, ele trazia missões francesas, assim, ó, venha com seu equipamento aqui, você vai ficar solto aqui no Brasil, pode fotografar e tudo. E outra coisa que chegou também, isso aí eu vi o telefone, o segundo país a ter telefone foi o Brasil. Ele instalou em várias repartições públicas e ele incentivava os fazendeiros de café de São Paulo a terem telefone nas suas fazendas. Então, assim, ele foi o primeiro caso de possibilitar o fazendeiro estar em casa com o telefone na sede, então ele poderia acompanhar a fazenda dele remotamente. Né? E esse telefone está lá em Campinas. Né? Eu andei de trem de ferro, lá tem um trem de ferro lá entre Jaguariúna e Campinas. Eles passam por uma fazenda de café e tem lá esse telefone, está lá até hoje.
né, o primeiro telefone privado do Brasil, um dos primeiros telefones privados, né, do Brasil, fora de uma repartição pública. E o país, a primeira geração de telefone. Primeira geração de telefone já estava aqui no Brasil. Então o Brasil teve essa sorte com Dom Pedro II e, obviamente, em particular, as meninas, né, as princesas, tiveram essa sorte. E aí entra a personalidade da Isabel. A princesa Isabel, a personalidade dela aflorou muito cedo. Muito cedo. Ela tinha a personalidade do avô, do Dom Pedro I. E o pai, percebendo isso, assim, conseguiu mesclar o temperamento do avô com a educação do pai e da mãe, né? Que a mãe também era versada em arte e tudo, a dona Teresa, né? A dona Teresa cantava ópera e de cantores estarem passando pela rua, ouvirem e pararem para ficar vendo ela cantar. Assim, né? Então, não estamos falando de uma família qualquer, assim, né? E aí a personalidade dela aflorou muito cedo. Aí o pai percebeu, né? E logo cedo eles começaram a ter uma relação em que o pai começava a ensinar as coisas da regência, a passar as coisas da regência para ela. Então, assim, e outra grande sorte dela e do Brasil, por tabela, é que tanto a família quanto a Condessa de Barral, elas não excluíram o catolicismo da ciência, que é um erro que até hoje se comete nas análises. Eu rodei várias análises da biografia dela e todas estranham o fato dela ser católica fervorosa e defensora da ciência e dos direitos humanos ao mesmo tempo. E uma coisa nunca excluiu a outra. Nunca. É impressionante. E é um mito que já tem uns 300 anos. É um mito que já tem uns 300 anos, assim, né? Então, assim, todas as análises estranham o fato dela ser católica e, ao mesmo tempo, ter uma vida civil bastante ativa, né? Uma vida mas isso se deve ao Dom Pedro, mas principalmente a Dona Teresa, a mãe, que é uma católica, a madrasta, a avó paterna, a Dona Amélia, se não me engano o nome, e a Condessa de Barral. A Condessa de Barral também era uma católica, né, devota e tudo, então ela teve esse cuidado, né? Foi quando eu disse que ela foi a catalisadora entre a educação familiar e a educação para a vida, que ela teve vários cuidados, assim, ela teve um senso de observação muito atinado, muito atinado. E então, assim, talvez a princesa Isabel seja um dos raros casos na história, isso na história ocidental, de aplicação da doutrina social da igreja, talvez antes da doutrina existir. Não sei se a doutrina já existia naquela época, mas ela foi um dos primeiros casos, assim, como vai ficar ilustrado na primeira regência, que chegarei lá em breve. Ela se casa aos 18 anos com o Conde Deu. O Conde Deu é herdeiro do trono francês, mas ele tinha sido o trono, se não me engano, qual é deixa eu ver de quem que ele é neto, cara. De que Luís que ele é neto? Conde de? Eu esqueci, ele é herdeiro dos Orleans dos Orleans, lá na França, que na época do casamento eles eram banidos eles foram banidos da França. Esqueci qual foi o não sei se foi o Napoleão III. Agora realmente me fugiu aqui. Eu peço perdão aos espectadores. Napoleão III. Acho que foi o Napoleão III. Eles foram banidos. Ele vivia exilado na Inglaterra, no Reino Unido, né? Mas ainda assim os laços de nobreza foram levados em conta, e então foi se arranjado o casamento entre a princesa Isabel e o Conde Deu. O nome do Conde Deu, para ficar uma informação bacaninha para o nosso espectador, deixa eu ver aqui. Luiz Felipe.
Luiz Felipe Maria Fernando Gastão d'Orléans, Conde de... Exatamente. Eles se chamavam na intimidade Gastão, né? Eles chamavam Isabel e Gaston, assim, e ele vem para o Brasil com 20 anos, por aí, assim, a princesa Isabel tem 18. A princípio, aconteceu a mesma coisa que o Pedro II teve com a esposa dele. Ele olhou para Dona Isabel assim, achou, né, meio bonitinha, como a gente diz no popular. Achou arrumadinha, bonitinha, assim. Mas quando ele começou a conversar com ela, ele ficou absolutamente fascinado por ela, assim, porque ela era extremamente inteligente e ela tinha o poder da comunicação na medida certa. Ela já tinha o toque da nobreza nela, assim. Ela já era, assim, já estava praticamente talhada para a nobreza aos 18 anos. Então, assim, ele fascinou por ela na hora. Ele foi, durante todo o casamento, ele foi um príncipe consorte discreto, mais ativo politicamente, com uma certa ação política. Ele, inclusive, lutou na Guerra do Paraguai, né? A princípio, a contragosto do Dom Pedro II, porque tem uma questão aí, quando ele é escolhido como marido como príncipe, né? Uma questão política se nasceu aí, porque ele era estrangeiro lá. E na época, a influência nas colônias estava mudando. Tinha ali Portugal, França, e estava mudando para a Inglaterra, para o Reino Unido. Então existia, assim, principalmente entre os mais jovens, existia entre os mais jovens um certo antifrancesismo, entendeu? Então, assim, aconteceu essas pequenas questões, assim, de, ele é francês. Além disso, ele tinha um problema de surdez num dos ouvidos, e ele nunca aprendeu a língua direito. Então, ele sempre falava com um sotaque muito carregado. Então, assim, mais tarde, quando a questão republicana começou a aparecer e ganhar força, essas características eram usadas como caricatura, assim, na propaganda antimonarquista, na propaganda republicana, né? Mas isso aí até ilustra a tendência, a vocação brasileira de desperdiçar suas joias. Ele era extremamente capaz, ele ajudou a princesa em várias questões políticas, tudo discretamente, não tinha nenhuma pretensão assim de ir ao trono, nem aqui no Brasil, nem na França. Então eles se casam, acho que se casam em 64. Se casam em 64, isso em outubro de 64. Em dezembro de 64, eclode a Guerra do Paraguai. E essa Guerra do Paraguai quase eram duas guerras ao mesmo tempo, porque o Brasil, na época, estava numa querela diplomática com o Reino Unido. E, por alguma desinformação, o Reino Unido interceptou navios mercantes brasileiros por uma informação truncada que chegou na corte do Reino Unido. E quando ele intercepta, obviamente os ânimos aqui no Brasil se aquecem, né? Inflamam. E se inflamam ao ponto de chegar num estado pré-guerra. O Dom Pedro, ele rompe relações com o Reino Unido. Eles ficaram assim, em 63, 64, com as relações rompidas, ao ponto de ter um estado pré-guerra, dele preparar a armada, preparar o exército para uma guerra com o Reino Unido. Olha só como a coisa estava. E aí calhou, eu não sei qual foi o diplomata brasileiro, foi lá no Reino Unido, a situação foi explicada e assim, faltando semanas para o Dom Pedro se decidir pela guerra, chega uma carta de desculpas da rainha da realeza inglesa, né? E aí os ânimos aí volta, a relação e tal. E semanas depois, cara, iam ser duas frentes de guerra, uma porque aí vem o Paraguai, que o Solano Lopes ele intercepta um navio
que estava carregando, que estava levando um político que seria, na época, presidente do Mato Grosso. Então ele estava navegando ali o rio, acho que é o rio Paraguai, não sei. Ele intercepta um navio brasileiro, tem essa coisa de deixar por algumas horas o futuro presidente do Mato Grosso refém e prisioneiro e invade o Mato Grosso. O Mato Grosso ia ser território paraguaio. E aí eclode, né? Eclode a Guerra do Paraguai, que todo mundo achava que ia ser uma coisa rápida. Lá. Demorou. Não foi, demorou 6 anos. Arrasou o Paraguai. Arrasou o Paraguai. Estimativas conservadoras dizem em 30% da população masculina, mas estimativas não conservadoras falam em até 60% a 70% da população masculina, tanto que nos 1870 o Paraguai era conhecido como um lugar assim, ó, se você quiser casar, vai para o Paraguai. Lá tá cheio de mulher solteira, viúva, assim, o pessoal tinha essa coisa, né? Então, assim, eles se casam meses antes de eclodir a Guerra do Paraguai. Chegam a viajar de lua de mel em 1865, ali no primeiro semestre. Só que aí a guerra vai se alongando, né? Então o casal é chamado de volta. Antes dessa volta, um parênteses. Na viagem, aconteceu 2 situações muito particulares. Eles não puderam ir para a França, para a princesa Isabel conhecer a família do Gaston, do Conde de Deu, porque eles estavam banidos da França, não foram permitida a entrada dele na França, não foi permitida. E quando eles viajam para o Reino, aí eles resolvem ir para o Reino Unido, eles foram como civis, não foram como chefes de Estado, porque a relação ainda não tinha sido reatada, a relação diplomática. Mesmo como civis, eles são recebidos pela Rainha Vitória. Mesmo como civis, para você ver como as relações da regência brasileira, eles eram atualizadíssimos com o resto do mundo. Todo o Brasil era plenamente conhecido do resto do mundo. Assim, ele era o que é os Estados Unidos hoje, o que é, assim, era respeitadíssimo, respeitadíssimo. Para uma outra ilustração, quando o Conde de Deu chegou no Brasil, ele passou por Recife e Salvador antes. Várias escalas do navio, né? Quando ele chega acho que foi em Salvador, no Recife, quando ele chega no Recife, ele vê, por exemplo, padres mulatos, advogados negros, assim, que pessoas que escravos alforriados ou filhos de alforriados que já tinham galgado. Ele olha e estranha, assim, pô, mas me falaram que aqui tinha escravidão e tal, e obviamente não com essas palavras, enfim. Me falaram que aqui tinha uma sociedade escravocrata, então ele não esperou que havia uma burguesia negra. Já havia uma formação de uma burguesia negra. Só o Brasil permitiu isso. Nem na América Espanhola isso foi possível. Só para você ver como o Brasil tem uma profundidade de relações sociais que pouquíssimos sociólogos e pouquíssimos antropólogos vão conseguir alcançar essa profundidade. Em plena sociedade escravocrata, tinha uma burguesia negra. Assim, com ascensão livre. Com ascensão livre. Não é assim, iniciativa própria. Isso é uma coisa fascinante da nossa história. Assim, que merece ser estudado com profundidade. Então, o Conde de Deu chegou aqui e falou, estranhou, se mandou carta para o pessoal, pô, aqui tá cheio de negro aqui, advogado, dono de comércio. Eles fazem irmandades católicas aqui, assim, que era uma coisa que na França não tinha, mas que ele foi importado de Portugal, esse costume. Então, assim, e isso esse tipo de notícia vai circulando nas realezas europeias. Então o Brasil começa a ser respeitado, né? Passa a ser respeitado assim, e observado de perto pelas nações. Então, assim, e a princesa Isabel ela entra na vida adulta nesse contexto. Assim, sabendo de tudo isso, assim, ela recebia jornais, ela e Dom Pedro II
liam jornais de todos os estados brasileiros. De todos os estados. Eles sabiam tudo o que acontecia no Brasil inteiro. A família, o Império Brasileiro, de Dom Pedro I até o final, é a grande responsável pela unidade do país. É a grande responsável pela unidade do país. Que olha o tamanho do Brasil, olha o tamanho da encrenca. Assim, imagina você manter uma Amazônia, uma Roraima, um Acre, naquele tempo, assim, hoje nós temos aqui, né, acesso rápido. Então a família imperial brasileira, desde é a grande responsável pela unidade da nação, como nós conhecemos hoje. E então, assim, Dona Isabel entra na vida adulta, casou, viajou, o marido luta na Guerra do Paraguai, termina a Guerra do Paraguai em 70. O Conde Deu vai para a Guerra do Paraguai com vários milindres. Ele só consegue ir porque o Duque de Caxias se fere, porque assim, ele queria ir antes, mas assim, qual é o problema? Não queríamos ter um comandante em chefe estrangeiro, porque como ele era príncipe consorte, e é da sucessão direta do Dom Pedro, ele não iria como capitão, ele iria como comandante em chefe. Então, pelo fato de ser estrangeiro, poderia criar melindre no exército. E o outro fato já era na questão familiar, né? Assim, mas aí acaba se impondo, ele acaba indo, e ele teve um bom papel na Guerra do Paraguai. Inclusive, ele teve vários episódios ele que freava os excessos dos exércitos da Tríplice Aliança, que teve vários excessos. Não foi uma guerra bonita de se ver. Assim, né? O Brasil perdeu 50 mil soldados, não é pouca coisa. Para 1870 não é pouca coisa. Então, assim, em 71 vem a primeira regência. Dom Pedro resolve viajar, vou viajar, assim, e tinha inclusive dispositivos legais que impediam ele de viajar porque queria, ele tinha que pedir autorização para o Congresso tal da época, ele quis nem saber, assim, lá. Tchau, minha gente, foi para a Europa, viajou pela Europa, foi pelo norte da África, rodou o mundo inteiro. Isso durou acho que uns 9 meses, mais ou menos, a viagem dela. E em 1871 a princesa Isabel se vê no começo da discussão da lei do ventre livre. Essa lei do ventre livre, para o espectador ter uma ideia, a primeira vez que ela foi tentada, aí entra um parênteses sobre a escravidão brasileira. O Dom Pedro II e a princesa Isabel, eles tiveram muito cedo a seguinte resignação, que não foi apatia, foi uma resignação. Existe o mundo que a gente quer, ideal, e existe a realidade. Que isso vale para qualquer pessoa. Existe o mundo que a gente quer que seja, e existe a realidade. A escravatura é uma mancha na humanidade, principalmente na história do Ocidente, porque por 300 anos foi considerado normal no Ocidente você ter uma pessoa como propriedade sua. Assim, isso é uma mancha na consciência do Ocidente. Ponto final. Diga. Só uma notinha de rodapé. O Alberto da Costa e Silva, africanólogo, que é também poeta, ele fala que a escravidão negra é a primeira escravidão étnica que existe. É a primeira. Isso. Né? É só exato. Isso. Exato. Muito provavelmente, os mercadores viam esse costume na África e automaticamente diminuíram aquele povo. Já deve ter na cabeça deles diminuído aquele povo e usaram isso como moeda, como mercadoria. Elucubração minha, posso estar errado. Tá? Mas, enfim, a escravatura brasileira durou 300 anos, perto de 300 anos. Então, assim, foi um costume, era normal, mesmo os alforriados ganhavam escravos e achavam isso normal. E isso era normal na época. Era normal burguesia negra
ter 2, 3 escravos dentro da casa. Assim, não estou falando que é bonito nem feito, estou falando que era um dado da realidade. É a realidade. A gente não dá para brigar com a realidade. E então, assim, o Dom Pedro II era um abolicionista, mas você tinha essa coisa. E aí, como é que você faz para você tirar 300 anos, ou na época 270 anos de costume? Não é assim de um dia para o outro, não é nada. Então, o que ele começou a fazer? Primeiro começou a tecer um plano de emancipação dos negros na sociedade. E isso demorou horrores. E numa outra esfera de intelectualidade, digamos assim, já existia entre os deputados quem propusesse leis para começar a atenuar a escravidão. Então, assim, de uma certa forma, existia uma elite que sabia que não ia ser de uma hora para outra, mas de alguma forma tinha que se começar a acabar com essa chaga. Então, assim, em 1850 é a data da primeira proposta de lei do ventre livre. Assim, que quem nascesse a partir de determinada data não era mais escravo, era considerado livre. Que foi uma proposta do deputado cearense. O Ceará, inclusive, seria o primeiro estado brasileiro a abolir a escravatura. Foi uma proposta do deputado cearense que nem passou pelas comissões. Assim, né? Nem passou pelas comissões. Assim, né? Foi uma coisa que ficou lá. E algumas outras propostas também nem passavam, assim, nem assim, ó. Então, calhou de ser a Princesa Isabel em 1871, 20 anos depois da primeira tentativa. Ela foi a voz decisiva. Ela colocou como chefe de gabinete o Visconde do Rio Branco, que era pai do Barão do Rio Branco. O Visconde do Rio Branco era habilíssimo politicamente. Então ele conseguiu, ele e um chefe de gabinete que, deixa eu pegar o nome aqui para o nosso público não ficar... Poxa, enfim... Cadê? Vou ficar devendo. Ele formou um gabinete só para cuidar da tramitação dessa lei, das discussões da lei do ventre livre. E a Princesa Isabel reunia o gabinete todos os dias. E antes e durante as discussões, ela ficava rezando o terço durante as discussões. Então, assim, aí já começa... a personalidade dela começa a incomodar tanto os abolicionistas quanto os anti. Porque como era uma época que o cientificismo começava a maravilhar a sociedade, as elites mundiais, o fato de uma princesa, de uma regente, chegar no meio de uma discussão política, rezar o rosário, enquanto a discussão está rolando, ela está com o rosário na mão, rezando, até porque nem tudo era feita a ela. Ela tinha que deixar a discussão acontecer, né, a revelia dela. Então, assim, isso começou a incomodar tanto os anti quanto os pró-abolicionistas, para você ter uma ideia de como era fácil a vida desse segundo reinado. Mas depois a discussão começou em maio, em agosto, setembro. Em setembro, ela promulga a lei do ventre livre, né? O Raimundo está aqui dizendo livre escravidão branca nos Estados Unidos. Não é um tema correlato, não é do nosso live de hoje, mas é correlato e esse livro é muito interessante, viu? Eu recomendo. Então, assim, ela promulga a lei, né? Isso foi em 28 de setembro. Logo depois o pai voltaria de viagem para alívio dela, assim, porque ela realmente foi desgastante o período, né? E para você ver como a coisa era difícil, mesmo com a lei promulgada e tudo, vários fazendeiros, principalmente no interior de São Paulo, e no interior ali de Minas Gerais, por aí, eles demoraram ainda ficaram naquele jeitinho brasileiro que já existia na época. Não,
é depois dos 5 anos, outros falam, não, é depois dos 10 anos, outros depois dos 8. Então, assim, não foi uma coisa fácil de se começar, mas logrou êxito, a lei começou a existir, a lei veio à luz, né, e os nascituros já nasceram livres, na maioria dos estados brasileiros, né, e aí vem um problema de ordem pessoal. Nessa brincadeira aí já tinha 11 anos de casamento e eles não tinham filho ainda. Né? E a princesa Isabel tinha uma dificuldade em engravidar. Né? E aí entra mais uma vez o catolicismo dela. Ela fez novenas, né? Ela pediu por Nossa Senhora da Aparecida. E aí em 71, isso, em 71, nascia, não, em 74, desculpa, em 74, 28 de julho de 74, nasceria Dona Luísa Vitória, a primeira filha do casal, que infelizmente nasce no parto. Assim, ela morre no parto, perdão. Morre no parto. Para você ver como a família parece que tinha, né, esse destino, né, ao trágico. Mas, ela morreria no parto. Mas em 75 nasceria o Dom Pedro de Alcântara. E aí, assim, também foi uma gravidez e parto difíceis. Foi um parto a fórceps. E nesse fórceps, o bracinho dele nasceu com defeito, veio com defeito. Mas, apesar disso, ele veio sadio, né? Vingou e tudo. E, obviamente, a família foi uma grande alegria para a família. E um parênteses aqui, a relação familiar entre ela e o Conde Deu era espetacular até para os padrões de hoje, viu? Até para os padrões de hoje era uma coisa assim, que inclusive foi mais um fator de incômodo entre os políticos, tanto antes quanto os... Porque o pessoal estranhava a discrição, né? Quem não gostava da monarquia estranhava o fato dele ser estrangeiro, né, e não se empenhar em aprender o idioma e tal. E os pró estranhavam o fato da mulher, né? Da mulher, porque a sociedade dos 1800, como a gente falou mais cedo, a vida pública era eminentemente masculina. E a princesa Isabel cortou isso. Né? Cortou isso. Então, assim, aí vem em 76 a segunda regência, que foi relativamente tranquila. Ela teve a única coisa assim que tomou a atenção dela mais profundamente foi uma seca de 2 anos no Nordeste, que castigou o Nordeste, que infelizmente algo que no Nordeste infelizmente acontece de vez em quando, mas foi relativamente tranquila. Assim, né? Mas já foi assim, já tinha uma ação republicana em curso, né? Os abolicionistas se incomodavam com a demora na abolição da escravatura, mas aí já entra a índole de estadista da princesa Isabel. Ela sempre dizia para os abolicionistas, não é assim que a gente tem que arranjar formas de emancipar os escravos, os futuros ex-escravos. Não podemos simplesmente libertá-los e jogá-los na sociedade. Né? Todo o segundo reinado foi, entre outras coisas, próprias da administração, tanto Dom Pedro quanto a princesa Isabel faziam planos de emancipação dos ex-escravos. Assim, e ainda chegaram a algumas correntes abolicionistas ainda tinham a ideia de algum tipo de indenização para os fazendeiros, né? Mas a princesa Isabel e o Dom Pedro eram resolutos nisso. Não, porque não se trata de propriedade. E aí já entra o catolicismo da princesa Isabel. Se tratam de pessoas com direito a uma vida digna.
Então, assim, se eu indenizo os fazendeiros, eu vou estar tratando os escravos como propriedades. Eles não são propriedades. Isso incomodou deveras todas as correntes políticas. Assim, o catolicismo da Princesa Isabel, eles, eu não sei se foi mesquinharia ou se foi o espírito do tempo. Tem isso também, né? O espírito do tempo. Eles não conseguiram enxergar a grandeza de tratar os escravos como pessoas tão dignas de uma vida social digna quanto todo o resto. Então, assim, ela ficou uns 10 anos, porque isso é 1876. Então, você imagina até 1888, todo mundo buzinando no ouvido dela, os abolicionistas querendo apressar o processo, os anti querendo postergar por motivos mesquinhos, e até que vem a terceira regência, né, em 1887. A terceira regência acontece por uma viagem do Dom Pedro, não por motivo de Estado. O Dom Pedro estava bastante debilitado de saúde, né, e o médico dele sugere uma viagem. Vai para a Europa, vai se parecer e tal. E aí se dá a terceira regência, e aí, mais uma vez, cai no colo dela a discussão. Antes de entrar na terceira regência, mais uma ilustração da índole dela, nessa questão da emancipação dos escravos. Ela foi contemporânea de Dom Bosco, e ela foi contemporânea da criação dos salesianos, da ordem dos salesianos. E ela, assim, quando o Dom Bosco, provavelmente pela proximidade entre a Itália e a Argentina, ele manda para a Argentina uma missão para instalar a primeira ordem dos salesianos na Argentina. Só que tem as escalas, né? Aí ele faz uma escala no Rio de Janeiro, e a Princesa Isabel fica sabendo. Falei, não, vem conversar comigo aqui, bora conversar aqui. E aí ela estabelece uma correspondência com Dom Bosco. E aí, isso foi em 1881 ainda. E 2 anos depois, em 83, são instaladas duas primeiras escolas técnicas. Na época se falava profissionalizantes. 2 primeiras escolas profissionalizantes salesianas. Né? Uma, se não me engano, no Rio, acho que ali em Petrópolis, e outra em São Paulo. Então, assim, ela tinha essa preocupação, e era uma preocupação genuína. Né? E para a sorte do Brasil, era uma regência antenada com tudo que acontecia no mundo. Né? Com tudo que acontecia no mundo. Então, os salesianos foram criados pelo Dom Bosco. Ela captou essa possibilidade, as possibilidades dentro desse acontecimento, e trouxe para o Brasil. Em 3 anos, o Brasil tinha uma escola salesiana, enfim. Aí vem a terceira regência, fecha parênteses, vem a terceira regência, e aí as discussões realmente se atropelam, né? A coisa realmente atropela, a coisa vai acontecer, queira ou não, vai acontecer de uma forma ou de outra. E aí ela dá o sinal verde, né, pro chefe de gabinete, que foi o Barão de Cotegipe, um baiano de Barra, lá no norte da Bahia. Né? De Barra lá da Barra, assim, não daqui. Da Barra, isso, da Barra. Isso, lá. João Maurício Vanderlei. Exatamente, esse mesmo. Uma figura para você ver como o Brasil era conectado, a intelectualidade brasileira era conectada no Brasil inteiro. Você achava intelectuais no Brasil inteiro. Coisa que hoje você, para achar alguém que saiba ler e escrever decentemente, já é difícil. Mas, enfim, deixa para lá. Então, assim, o Barão de Cotegipe capitaneou as discussões da Lei Áurea. Né? E foram discussões que tomaram mais de um ano na Câmara. Tomaram mais de um ano.
E só que nessas discussões entrou um componente que não tinha na lei do ventre livre. A propaganda política aparece, a questão da propaganda política. Então, tinha muita discussão rasa na sociedade, aquela coisa de frase de efeito, manipulação de sentimentos baixos da população, e quase todo na intelectualidade e na juventude, da juventude do Exército, né, e na juventude universitária, que era incipiente, mas já existia uma juventude universitária. Então, assim, já existia a manipulação da massa. Né, já existia a manipulação da massa. E isso foi muito pernicioso na discussão, foi muito pernicioso. Porque os governistas insistiam na necessidade de você emancipar esses futuros ex-escravos. Então, assim, não era para ser uma coisa assim, digamos, em um ano. Poderia levar assim, de 1 a 5 anos, mas assim, com medidas concomitantes que emancipassem os ex-escravos. Não aconteceu, foi debalde, como diriam os antigos. Acabou sendo que foi uma coisa atropelada, acabou prevalecendo essas questões assim, de propaganda, os sentimentos mais baixos, mas de uma certa forma ela conseguiu capitanear as discussões, e a 13 de maio, depois de 1 ano e 2, 3 meses de discussão, a 13 de maio, ela assina a Lei Áurea, que foi, digamos, um acontecimento antes e depois no Brasil. Assim, quando ela assina a Lei Áurea, todo o Brasil comemora por dias, em alguns lugares semanas, em alguns lugares de um certo estado chamado Bahia, meses. Bahia meio chegadinha numa festa, né? Não seria diferente. Leva-se semanas comemorando. Intelectuais passam semanas escrevendo nos jornais em júbilo, em elogios à Princesa Isabel, em reconhecimento à figura da Princesa Isabel no processo das discussões. Então, assim, e por incrível que pareça, a abolição da escravatura, festejadíssima, popularíssima, foi o estopim da derrocada da monarquia brasileira. Porque os fazendeiros, obviamente, ficaram descontentes. Né? Para você ter uma ideia do recrudescimento, logo antes da abolição, acho que 1 ou 2 anos antes, terminou a Guerra Civil Americana. E quando terminou a Guerra Civil Americana, vários fazendeiros, várias figuras do exército derrotado, do Exército do Sul, se exilaram aqui no Brasil, cara, lá no Sudeste, lá em São Paulo. E eles importaram um costume muito feio. Enquanto aqui no Brasil, aos trancos e barrancos, estava havendo uma integração do negro pacífica, aos trancos e barrancos. A gente reconhece que teve excesso, não estou dizendo que não teve excesso, mas há que se reconhecer que havia uma integração do negro na sociedade. Quando chegam esses exilados, né, esses autoexilados, em muitos casos autoexilados, eles importam o rancor da derrota. Eles importam o rancor da derrota. E principalmente em São Paulo, aconteceram vários episódios de violência com escravos fugidios. Mas, ao mesmo tempo, em todo o Brasil, mesmo antes da Lei Áurea, aconteciam de vários delegados, a grande maioria mulatos. Quando o negro fugia, o fazendeiro ia lá prestar queixa, o delegado dava um miguezinho e fazia, e assim, ó, ia no escravo assim, ó, foge enquanto você pode. Então, assim, muitos escravos foram para quilombos ou foram libertos por obra da burocracia pró-abolicionista, que ainda não tinha uma lei para seguir, mas tinha consciência do direito à dignidade do negro, né? Então, assim, muitos quilombos, o quilombo dos Palmares é um ponto fora da curva dos quilombos, porque os quilombos
em sua enorme maioria, eram pacíficos e eram católicos. Todos eram fervorosos e voluntariamente, não era aquela coisa de acessão, porque tinha muito assim, principalmente em Salvador e no Nordeste, a questão da ascensão social através das irmandades católicas. Mas isso não era uma regra, não era uma regra. Quase, assim, grande parte, posso dizer que a maioria era voluntária, era devota do catolicismo, e a grande maioria dos quilombos eram de devotos e eram pessoas que eram germes. Se tivesse acontecido o Terceiro Reinado, nós teríamos hoje os quilombos como cooperativas agrícolas e comerciais, porque eram quilombos assim, de pessoas que queriam se inserir na sociedade pelo trabalho, pela iniciativa própria. Olha só a enormidade da coisa que nós perdemos. Olha a enormidade. Só uma informação. Tem um romance do Josué Montello, o escritor maranhense, que já faleceu em 2006, que é uma obra-prima sobre esse momento da escravidão e abolição da escravatura. Ele focaliza no Maranhão, mas dá para ter uma noção no país todo, que é Os Tambores de São Luís. É um catatal, mas eu recomendo porque é uma obra-prima. O romance todo é a memória de Damião. É um homem negro que passou por todos esses perrengues todos, mas vive muito mais de 100 anos. Ele está atravessando São Luís antiga, a São Luís histórica, e na rememoração ele refaz toda a trajetória da escravidão. É um belíssimo livro, eu recomendo. Ah, maravilha. Pois é, então, esse momento, logo assim, anterior à abolição, tem essa ebulição social a parte do movimento abolicionista. Talvez o movimento abolicionista, com todos os méritos que ele teve, ele falhou nessa questão. O que o negro quer? Falhou nessa questão de ir no negro. Assim, o que você quer? Como é que a gente pode te emancipar? Assim, entendeu? Mas isso, obviamente, é uma questão a ser discutida. Né? É uma questão a ser discutida. E também está dentro da profundidade do tecido social da época. Assim, né? Então, ela proclama a Lei Áurea, vem a crise da monarquia, e aí vem, assim, talvez o episódio mais ignóbil da nossa história, que é o golpe republicano. Porque, para começar, hoje sabemos que foi uma quartelada. Foi uma coisa de 2, 3, teve muita desinformação circulando entre as pessoas que foram protagonistas no Paço Imperial, lá no Paço da República, lá, na praça onde eles programaram. Todos os protagonistas foram induzidos ao momento por desinformação e mentira pura e simples. Assim, o próprio Duque de Marechal Deodoro era monarquista. Ele foi relutante para o negócio. Ele passou o resto da vida se arrependendo de ter feito esse movimento. Com as informações que nós temos hoje, se o Dom Pedro reage, ia ser como você matar uma pulga. Assim, era um movimento de quartelada. Era uma coisa... Assim, os próprios republicanos ficaram abismados e admirados do que tinha acontecido. E existem vários relatos da diplomacia estrangeira aqui no Brasil na época, estranhando o governo extremamente popular ser derrubado de forma extremamente rápida e fácil, e estranhando a apatia da população. E aí talvez não seja uma apatia, talvez já seja um primeiro efeito do fenômeno da desconexão dos intelectuais com o resto da população. Sempre foi assim. Né? Então, assim, talvez tenha sido o primeiro dos fenômenos a observar porque se houvesse uma linha intelectual conectada com a população, eu tenho certeza que haveria uma revolta popular, assim, para, opa, se aquietem aí, deixa o imperador aí. E um segundo, diga.
Essa quartelada, por sinal, tem um texto que eu acabei de abrir aqui, um texto muito interessante, não é longo, 17 páginas, para quem quiser ler depois é só buscar na internet, que é A Política e as Características Espirituais do Nosso Tempo, do Francisco Campo. O Francisco Campo isso foi muito antes dele participar. Depois ele fez um monte de besteira com o Estado Novo, mas antes ele escreve e ele é que mapeia, nesse momento aí, o que acontece. Ele falou assim, ó, se fizerem essa quartelada, isso vai se repetir ao longo da história do Brasil. E ele foi profético, porque vem Estado Novo, depois vem 64, né? Então aí... e aí estou citando três ocasiões mais conhecidas, mas tem muito mais, né? O João Camilo de Oliveira Torres, ele também ele escreve também que a República foi uma brutalização da vida política brasileira. Assim, a República foi um rebaixamento imediato em questão de dias, um rebaixamento da vida política brasileira. Quem não conhece, procure conhecer esse mineiro, já falecido, João Camilo de Oliveira Torres. É um gênio esse homem. Esse homem é um gênio. É um monumento. A historiografia dele é um monumento. Assim, vale muito a pena ler. Tem uma obra que é uma obra-prima, assim, não trata exatamente de Brasil, mas trata da condição humana. É teoria geral da história. Eu tenho a primeira edição só para fazer inveja a você, pessoal. Mas termina. E aí, para você ver a coisa, como a coisa foi indigna, quando acontece o golpe, há um acordo com o Dom Pedro de que ele teria 3 dias para arrumar a mudança. Eles não respeitam esse acordo e na madrugada do dia 15 para o 16, eles irrompem na casa imperial. E assim, pegam de madrugada Dom Pedro, a Dona Teresa, as filhas, assim, vambora. Vocês estão banidos do país. Simples, assim, simples e direto. Assim, o Dom Pedro não entende, mas não reage. E outro detalhe, eles vão de um barco comum até o navio que estava à beira-mar esperando eles. A Dona Teresa, Dom Pedro de idade já debilitada, a Dona Teresa de idade já debilitada, fizeram ele subir num navio, numa escada de navio, de um barco para um navio. Olha só o que fizeram com Dom Pedro. Aí fizeram esse navio, fizeram uma escala em Angra dos Reis, e lá estava o navio que levaria definitivamente. Só que eles não descem no Brasil. O banimento, eles foram banidos do país. Eles não puderam nem descer em Angra dos Reis. Eles fizeram uma passarela, improvisaram uma passarela entre navios e fizeram a família real andar nessa passarela no meio do oceano para se baldear de navio, baldeando a mudança. Assim, olha a coisa, o tratamento indigno. A República já começou mostrando a que veio. Começou toda errada. A República do Brasil é uma das coisas mais indignas da história do nosso país. Assim. E aí foram para o exílio, né? Primeiro Portugal e depois E nos primeiros anos, cara, eles foram despojados dos bens. Então, assim, eles passam quase que a pão e água. Se não fosse a condição de realeza deles, porque eles eram muito populares na Europa, o Dom Pedro era extremamente popular fora do país. Quando ele foi nos Estados Unidos em 1876, por exemplo, a Filadélfia fez uma parada. Aquela coisa assim de ele numa carruagem no meio da rua, e os americanos saudando ele como um chefe de Estado extremamente benquisto. Assim, ele conversava com filósofos, tem anedotas dele conversando com filósofos da época, gente que era republicana, que depois de conversar com ele, ficava assim, já não era tão republicano assim, assim, porque viam a índole do Dom Pedro II. Assim, né, a preocupação dele, preocupação genuína com o bem-estar da população, que era uma coisa
que está em mim nascendo uma discussão assim, nesse sentido. Os sistemas, discutir sistemas de governo é uma discussão inútil. A discussão é, a gente como é que nós vamos prover o bem-estar da população? Simples assim. Não importa o sistema, importa que a população tenha seu bem-estar, seja livre para empreender, para viver a vida como bem quer, né, com liberdade de iniciativa e consciência. Mas isso é uma outra discussão. Então, assim, como ele era extremamente popular, o exílio foi amparado por várias figuras de nobreza da Europa. Então ele viveu de empréstimo, acho que uns 3 anos, cara. Viveu de empréstimo. E ele morreria... primeiro que a mulher dele, a dona Teresa, morreria uns meses depois, né, em Portugal, morreria meses depois. E ele morreria em 1891, se não me engano, em Paris. Ele morava num hotel modesto, mas mesmo assim ele era visitado por reis e por nobres. Assim, ele era, como eu disse, o Brasil jogou fora. É como se ele pegasse um dia, é como se para o espectador, vou ilustrar para o espectador. Você pega um diamante e joga no meio do oceano, assim, não quero isso aqui para mim. Entendeu? O Brasil fez isso. Segundo a Vivian Carrig está dizendo, profeta de casa não faz milagre. Pois é, assim. Aí tem a discussão... Diga, Pedro. Não, eu só ia dizer que a discussão que fica da proclamação da República é, assim, o porquê de não houver uma reação mais enérgica da Casa Imperial. Há quem diga que o Dom Pedro estava cansado e enfim, a princesa Isabel foi bem taxativa. Ela não queria guerra civil, não queria derramamento de sangue. A gente tem que se lembrar que há uma lembrança da Guerra do Paraguai, que foi devastadora para o Paraguai e que foi muito penosa, embora o Brasil fosse próspero e tenha conseguido passar relativamente equilibrado pelos despojos de guerra. Não foi assim, isso levou 10 anos para a economia brasileira se reequilibrar, e isso adiou vários planos que foram capitais de industrialização do país, de modernização da agricultura, de espalhar a educação pelo país. Então isso adiou vários planos. E outra coisa, tinha a Guerra Civil Americana, que também foi sangrenta. Então, assim, tinha essas lembranças muito vivas na realeza. Então, a princesa Isabel foi taxativa, não queria, né? E ela passou todo o resto da vida dizendo: 1000 reinos tivesse, 1000 reinos eu daria na assinatura da Lei Áurea. Então, assim, o exílio começou penoso para todos. O Dom Pedro morre de forma em condições modestas, e a princesa Isabel viveria ainda 30 anos, né, depois do episódio da proclamação da República, e a família Orleans já podia entrar de volta, né, já não era mais banido da França, então eles vão para a França, ficam um bom tempo na penúria, né? Mas aí o Conde Deu recebe uma herança vultosa assim, para as condições dele, e aí dá uma equilibrada financeira, e a princesa Isabel se dedica. A princesa Isabel ficou uma figura extremamente popular em Paris. Ela praticamente não perdeu a realeza. Ela só perdeu a realeza aqui no Brasil. E para você ver uma ideia como a República era mesquinha, a República Brasileira é mesquinha, a princesa Isabel era um fantasma até a morte dela, em 21. Ela morre em 21. Ela é um fantasma na República. Os filhos dela não podiam entrar no país, você tem uma ideia, assim, porque a mesquinheza da República temia reavivar a monarquia, o desejo da volta da monarquia.
E se a gente parar para pensar, até hoje a monarquia é um assunto praticamente proibido na educação brasileira e na discussão brasileira. É um assunto praticamente proibido. Né? E não é tabu, não é questão de ser tabu, não. É porque a República, eu acho que a República tem consciência da baixeza dela. Assim, a República Brasileira é muito baixa. Diga. Você continua, eu tenho que sair porque tem uma outra reunião às 20 e eu vou tomar um banho. Ah, é? Mas continue, Certo. tá muito bom. Tá ótimo, o pessoal está acompanhando aí, tem mais de 20 pessoas. Gente, Uhum. então, continue com o peça. Eu preciso realmente sair porque tem uma reunião às 20 com o Padre Gilson. Poeta toma banho? Eu nunca, sempre quis Olha, tá perguntar isso, eu frio. tenho essa dúvida. Tem frio, tá frio, mas eu tomo banho. O pessoal tá adorando. Continue, peço, continue. Não Tá esqueça de certo. responder ao Chaguinha. A Viva tá dando risada aí, ao Chaguinha. O Chaguinha, ele fez uma pergunta anterior sobre a questão como seria, né? Se Ah, sim. continuasse a terceira regência. Então, fiquem Sim. com Deus. Um abração, a gente se fala depois, então, viu? Até mais, gente. Joia. Abração, Tudo de poeta. bom. Valeu. Mas então, amigos, continuando, então o exílio da princesa Isabel foi muito penoso, em que pese ela continuar com uma popularidade altíssima em todo o mundo. E ela morreria 30 anos depois da proclamação da República e morreria na véspera de um aniversário da República. Ah, Chaguinha, não esqueço não. Não esqueço não. Então, assim, ela morreria no dia 14 de novembro de 1921. Né? Então, morreria em Paris. Né? Ela morreria ainda em 1920, no governo do presidente Epitácio Pessoa, revogado o banimento da família real, né, da família imperial. Mas aí a princesa já está muito debilitada e ela não bem mais morreria no exílio, extremamente popular, e o marido, o Conde Deu, morreria um ano depois, em 28 de agosto. Ele morreria durante a viagem da Europa para o Brasil. Ele estava vindo para a comemoração do centenário da independência. Né? Aí ele morre no Oceano Atlântico. Né? Então, assim, a princesa Isabel teria como três ou quatro filhos. Uma morreu no nascimento. Aí vem o Dom Pedro Alcântara, o Dom Luiz Alcântara e o Dom Antônio Alcântara. Eles morreriam. O Dom Pedro Alcântara morreria em 1940. O Dom Antônio e o Dom Luiz lutariam na Primeira Guerra Mundial, no exército do Reino Unido, e eles morreriam por feridas de guerra. O Dom Antônio morre em 1918 e o Dom Luiz morreria em 1920. O Dom Luiz morre por sequelas da guerra. E então sobrevive apenas o Dom Pedro Alcântara, e aí forma-se uma descendência, né? Existe uma descendência que é bastante ativa, de certa forma, bastante ativa na vida social brasileira. E eles é nítido que eles tentam colocar a monarquia no debate nacional. A Bíblia está dizendo: a coroa e o manto de Nossa Senhora Aparecida foi em agradecimento aos filhos que teve. Exato. Ela fez uma coroa com as joias, ela utilizou as joias dela e fez uma coroa em oferecimento à Nossa Senhora Aparecida, pelo nascimento dos filhos. Né? E aí vamos entrar no legado dela. Há uma corrente entre os historiadores que a princesa Isabel, a nobreza da princesa Isabel, muito particularmente, ela está muito alinhada com alguns
reis santos da história, né, da história. Os historiadores alinham a princesa Isabel com o Santo Estevão da Hungria, que viveu ali entre 975 e 1040, com a Santa Isabel da Hungria, com São Luís da França, o rei Luís IX, que é um santo extremamente popular na Europa, inclusive dá o nome à capital do Maranhão, São Luís, e a Santa Isabel de Portugal, que é a Isabel de Aragão, né? Então, assim, eles alinham. Eu acrescentaria nessa leva, talvez não tão alinhada assim, mas com certas similaridades com a Rainha Isabel da Espanha, o primeiro dos reis católicos da Espanha, a que expulsou os mouros da Espanha lá em 1490 e por aí, assim. E também foi a rainha da época dos descobrimentos espanhóis. Então, assim, eu acrescentaria a Rainha Isabel da Espanha nessa lista. E tanto em educação e como em profundidade de nobreza. É uma nobreza assim que olha, é muito difícil alcançar, inclusive, para muitos padrões assim atuais. Respondendo à pergunta aqui, como seria um terceiro mandato? Olha, vários estudiosos, não são muitos, mas existem estudiosos no Brasil que se debruçam nesse tema. E existem alguns consensos, nesses poucos estudiosos, mas existem consensos. Para começo de conversa, não haveria, segundo os estudiosos, tá? Principalmente da Fundação Getúlio Vargas e do Instituto Brasileiro de História e Geografia, as favelas, isso num cálculo matemático, tá? Eles fizeram a partir de cálculos matemáticos, teríamos 40% das favelas que existem hoje no Rio de Janeiro. Mas se nós considerarmos que a vida não é um cálculo matemático, então, assim, poderíamos, digamos, estabelecer uma margem de erro. Não seria nenhuma surpresa se não houvessem... Obviamente haveria uma desigualdade social, mas não seria uma desigualdade dramática ao ponto de ter favelas como conhecemos hoje. Haveríamos, certamente, bolsões de pobreza, mas haveria, assim, uma sociedade, digamos, uma classe média um pouco mais vasta e com livre iniciativa. Com livre iniciativa, que é uma coisa que não temos hoje. E isso é um ponto convergente entre os historiadores. Além de a questão assim, do cuidado que ela tinha com educação e com bem-estar, principalmente dos menos favorecidos, então, muito provavelmente, as universidades públicas teriam um determinado padrão de excelência que não permitiria vários absurdos que vemos hoje em universidades públicas. E também, assim, essa questão da saúde, a mesma coisa. Muito provavelmente teríamos muitos hospitais espalhados por aí, que seriam hospitais públicos, mas com um determinado padrão de excelência, um padrão de excelência determinado pela realeza, pela casa imperial. Obviamente, assim, a questão econômica, que é uma questão que é muito viva nas discussões atuais, assim, tudo, muito certamente seria isso. O Brasil poderia não ser um país rico, mas teria uma certa prosperidade e a desigualdade social não seria tão dramática como é hoje, né? E muito provavelmente, assim, existiria a mesquinharia política, existiria porque é da humanidade, é da nossa época, é da modernidade, mas de um certo ponto haveria uma excelência política que poderia ser um contraponto à mesquinharia. Então, assim, que poderia, de repente, não ditar o modo como a política
corresse, mas pelo menos seria assim, uma espécie de farol intelectual de uma camada da população, entendeu? Pelo menos haveria uma camada maior da intelectualidade, que teria uma preocupação maior com temas mais interessantes para o bem comum, assim, entendem? Mas isso é uma elucubração minha. Pode ser que nada disso acontecesse, né? Pode ser que os descendentes não conseguissem. Você sabe que a vida, a realidade não está no nosso controle, né? Está no controle de Deus Pai. Então, assim, mas de qualquer modo, uma coisa é certa, haveria uma nobreza na administração pública. Assim, então as pessoas das mais simples, as mais estudadas, teriam um norte intelectual para além da superfície, entendeu? E aí é um recado muito particular aos católicos. Vejam como é difícil ser católico em qualquer esfera da sociedade. Uma das razões da princesa Isabel ser um fantasma na República, mesmo entre os pró-abolicionistas, era o catolicismo da princesa Isabel. Porque, assim, como entra a questão do sexo? Como as pessoas, principalmente as elites da época, olhavam a mulher como uma pessoa que devia obediência ao marido, então havia uma corrente muito grande entre prós e antes abolicionistas que tinham a nítida ideia que a princesa Isabel seria mandada pelo marido, o conde Deu. E aí, além disso, ainda tinha a questão do conde Deu ser estrangeiro. E a segunda questão é o catolicismo da princesa Isabel. O catolicismo, no século XIX, século XVIII para frente, é a força a ser derrotada pelo secularismo. O secularismo não tolera o catolicismo. Nós católicos, temos que ter isso em mente enquanto estamos no mundo. Entendeu? Então, assim, em que pé, vejam como as forças seculares são fortes, mesmo atabalhoadas. Conseguiram derrubar um governo extremamente popular, extremamente preocupado com o bem comum, instalaram essa república e conseguiram anular a monarquia da vida social brasileira. Isso nós precisamos começar a estudar com mais profundidade e precisamos voltar a discutir esse tema com mais profundidade. Certo? Espero que eu tenha respondido ao rapaz, esqueci seu nome, mil perdões. E, enfim, o Felipe Borges, o desprezo azedo dos atuais movimentos negristas da princesa Isabel tiveram origem no golpe republicano, então, né? Então, quando você pega os atuais, digamos, esses militantes racialistas, a grande ausente da militância racialista é a princesa Isabel. Não, eu convido os espectadores a observarem o quanto o 13 de maio é celebrado e o quanto o 20 de novembro é celebrado e por quais motivos. Entendeu? É só uma questão de reflexão mesmo. Vocês não precisam concordar comigo, apenas reflitam e cheguem às suas próprias conclusões. Certo? Assim, enfim, chegamos ao fim da nossa conversa de domingo de hoje. Eu quero dizer a todos que todas as referências que eu dei, eu vou deixar um link no nosso canal do YouTube, no vídeo. E nesse link eu vou jogar várias referências para vocês começarem a se aprofundar ao tema. Repito, queridos, esse tema, além de fascinante, ele é capital para nós entendermos muito das nossas mazelas de hoje. Pô, muito obrigado pelos elogios aí, agradeço demais os elogios. Saibam que é uma grande alegria estar aqui
contribuindo com o oratório virtual. Aliás, lembrando, orando com você e por você, eu e minha casa serviremos ao Senhor, Predicatis Super Tecta. E assim, essa live estará disponível logo amanhã cedo no nosso canal no YouTube, Oratório Virtual TV. Vivian, queremos mais lives de história. Pronto, providenciarei. Eu e minha equipe de pesquisa, né, que sou eu mesmo, estaremos trabalhando com afinco e denodo para trazer mais conteúdo de história. E assim, amigos, terminamos a conversa de domingo deste 29 de maio. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado. Foi uma alegria estar aqui com vocês. Espero que tenha sido um conteúdo enriquecedor para vocês. E assim, a gente se vê no próximo domingo. Eu acho que na quarta-feira eu volto a rezar o terço aqui no oratório. Eu agradeço demais os elogios. É para mim uma grande alegria estar aqui com vocês. Eu creio que na próxima quarta-feira eu volto no oratório virtual, no terço, e no próximo domingo estamos aqui mais uma vez para mais uma conversa de domingo. Tá certo? Muito obrigado pela companhia. Fiquem todos com Deus e a gente volta a se ver no próximo domingo. Tchau, gente!